fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé. Sabe, querido, Deus me trouxe, te trouxe nesse lugar e me deu um tema, então, para essa meditação. E o tema é os sonhos de Deus. Você pode repetir comigo? Os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. Pastor, que negócio é esse? Eu entendo que para sonhar precisa adormecer. E eu sei que a Bíblia diz que o meu Deus não dorme, não dormita o guarda de Israel. E muito pelo contrário, enquanto eu durmo, Ele é que acrescenta todas as coisas na minha vida. Que mistério é esse, Senhor? Sabe, querido, o meu Deus e o teu, Ele me permite sonhar com os olhos abertos. Existia um período aqui em que nós batemos numa tecla que para um sonhador, você me ajuda, para um sonhador, não há limite. E melhor é você conseguir sonhar com seus olhos abertos. E o meu Deus, Ele cria em mim e em você expectativas. E na verdade, o meu Deus, o teu, não precisa dormir. Diz assim: o meu Deus não precisa dormir para gerar expectativas a meu respeito. Não dorme. Sabe, querido, o que eu amo nesse Deus é que mesmo quando estamos numa vida longe, né? Uma vida distante da presença dEle, Ele continua criando expectativas a meu respeito. Você imagina a vida de Paulo, Saulo de Tarso, aquele perseguidor dos cristãos, aquela pessoa que estava lá era cruel, aquela pessoa que estava presente na morte de Estevão, ou seja, ele permitiu que Estevão fosse apedrejado. Aí o Senhor olha do alto, não vê nada disso, e vê o quanto seria Paulo proveitoso do seu lado. Paulo não imaginava que Deus sonhava a seu respeito. E partindo então de Deus, os sonhos dele se realizam, porque Ele é Deus. Paulo, ele próprio vai dizer que a esse Deus que efetua tanto querer quanto realizar, em dizer que tudo está nas suas mãos. Os sonhos de Deus, os sonhos. Irmãos, hoje, como eu falei para você, Deus quer tirar dúvidas desse lugar. Deus quer falar contigo de maneira tão poderosa, que tu há de sair daqui alimentado de um jeito tão sobrenatural, que tu vai dizer verdadeiramente: Deus é Deus na minha vida. Ele é Deus. Hoje eu recebi um telefonema de alguém distante também, que não é daqui, dizendo: pastor, você precisa guardar, preservar a tua voz.
Em outras palavras, virou para mim e disse: coloca outra pessoa para pregar hoje lá. Guarda, Eu falei: meu Deus, é tudo que eu sei fazer na vida. Se a minha voz acabar, amado, eu prefiro que acabe. Senhor, me leve, acabe com a mim, com a vida. Porque eu acredito que para tudo há um propósito de Deus, e que tanto eu quanto você nascemos no coração do Senhor. Deus sonhou, sabe? Mas pastor, sonhou comigo como? Com a vida que eu levava? Talvez para mostrar para você que é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para mostrar para mim e para você que Ele é tão tremendo, tão misericordioso, que me pega lá no monturo, num tremendal de lamas, me estende a mão, me levanta e diz: filho, tu precisa entender algo hoje. Tu precisa entender que tu nasceu do coração de Deus. Do coração. E que meu Deus e o teu não precisa dormir para criar grandes. Repete comigo: grandes. Mais uma vez, grandes expectativas a teu respeito. Tu acha que Deus te tirou da onde te tirou à toa? Tu acha que Deus me tirou da onde me tirou à toa? Ele existe no coração dele grandes expectativas a teu respeito, a meu respeito. Versículo 1 diz: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Olha que coisa tremenda. E aí o 2 vai dizer: disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo quanto possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás lá na minha parentela, e tomarás por esposa, em outras palavras, escolherás alguém por esposa para Isaque, meu filho. E disse o servo: talvez, aqui, hoje, querido, eu não sei se Deus está falando comigo de forma tão poderosa nesse altar, que eu vou conseguir fazer você entender a dimensão disso. Aí o servo vira: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso levarei teu filho para a terra de onde saíste. Respondeu: não, cautela. Não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, é quem me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darás a essa terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomará de lá esposa para meu filho. Crente, o servo sai com uma incumbência de trazer uma esposa para Isaque. Uma esposa que precisava se fazer cumprir a respeito de uma palavra chamada descendência. Precisava então de que Isaque constituísse um casamento, e que através daquele casamento então desse forma a uma sequência, e que lá na frente então pudesse vir Esaú e Jacó, e que depois então pudesse chegar a Cristo Jesus o Nazareno. Tu está entendendo? Diz amém. Deus faz tudo certo. Fala para a pessoa isso do teu: Deus faz tudo certo. Tudo certo. E o servo sai. O servo sai e faz então um compromisso.
aqui, crente. Vê se você vai entender agora o que eu preciso botar nesse tópico aqui. Vê se você vai entender. Você sabe quem é a esposa de Isaac, a futura esposa de Isaac, qual é o nome dela? Rebeca. Ponto. Vê se você entende o que Deus quer falar comigo e contigo. E eu quero falar com você sobre o peso da responsabilidade de ser um escolhido de Deus. O peso da responsabilidade de ser um escolhido de Deus. Fala você para mim. O peso da responsabilidade de ser um escolhido de Deus. O servo sai e procura então criar uma estratégia, e ora ao Senhor, dizendo para Deus: Senhor, se comigo, porque eu não posso escolher errado. Eu estou aqui esmiuçando para tu entender. Tu está entendendo? Diz amém. Senhor, eu só estou cumprindo aquilo que Abraão, meu Senhor, designou, e não posso falhar na minha tarefa. Eu não posso falhar. E ele então diz que quando encontrasse com uma mulher, ele então ia pedir água a essa mulher, e essa mulher responderia a ele: olha só, não só tenho água para ti, como também darei água para os teus camelos. Ele sai com 10 camelos. Aquele era o sinal de que aquela mulher era a mulher. Aquele era o sinal de Deus. Eu estou falando sobre uma palavra chamada temporão, crente. O tempo de Deus, que não é igual ao meu nem ao teu. Eu estou falando sobre uma frase que poderia ser pronunciada como o escolhido de Deus. O capítulo 24, versículo 15. A Bíblia diz que considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. E a moça era muito formosa e de aparência virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ele desceu a fonte, ela desceu a fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Versículo 17. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, ele deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. O sinal. O meu Deus e o teu é um Deus que dá sinais. Eu só não posso esquecer de uma coisa, que para tu entender, que quando o servo vira para Abraão e diz o seguinte: meu senhor, se ela não quiser vir, eu vou levar teu filho para lá. Aí Abraão diz: Senhor, Deus do céu, está no versículo 7, que me tirou da casa de meu pai e da terra e da minha terra natal, e que me falou e me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Ele enviará o seu anjo. Sabe, crente, ele enviará o seu anjo. Pergunta assim: para quê, pastor? Dê-me a tua atenção para tu entender que isso é profundo. Pergunta mais uma vez: para quê, pastor? Para que nada dê errado.
para que antes que você chegue, o anjo já está trabalhando a teu favor. Para que antes dos sonhos de Deus se cumprir na tua vida, já existem anjos trabalhando para que eles venham se realizar um por um, para que não venha ficar faltando nenhum. Os anjos já estão trabalhando. Repete comigo, os anjos, levanta a mão aí e diz: os anjos já estão trabalhando a meu favor, crente. Já estão trabalhando a teu favor. Eu preciso deixar uma pergunta para você. E a pergunta é o seguinte: será que você não entende que a qualquer momento as promessas de Deus podem se cumprir na tua vida? Pergunta assim, mais uma vez: por que, pastor? Porque para Deus, apóstolo Pedro vai dizer, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não faz diferença. E ele vai continuar dizendo: não retarda o Senhor as suas promessas. Toca no amado ou na amada do teu lado e diz: Deus não chega atrasado. Deus não chega atrasado, de forma nenhuma. Se tu caminhar comigo ao versículo de número 51 desse capítulo de número 24. Diz assim: eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, e seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra aí do Senhor, em letra maiúscula. Só que lá no 58, chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Meu Deus, irmão, isso é muito tremendo. Eu acredito que o coração de Rebeca já estava. Ela não conhecia o maridão futuro, mas o Espírito já estava trabalhando na sua alma, crente. O Espírito já estava trabalhando no seu coração. E a Bíblia diz aqui então que chegaram para chamaram. Poxa, em outras palavras, é uma injustiça não perguntar para Rebeca se ela quer ou não quer. Chama a Rebeca para cá. Chama: Rebeca, tu quer ir com este homem? Em outras palavras, se é uma pergunta, tu pode responder sim ou não. E ela respondeu: irei. Sabe, amados, esse texto falou muito comigo. E está falando muito comigo nesse altar. No 59 a Bíblia diz: então despediram a Rebeca, a sua irmã e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. E olha o 60. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta para os teus inimigos. Na sua casa, ela já sai debaixo de bênção, e já sai então profetizado para ela, sem que então os seus tivessem menção daquilo que Deus tinha.
sem que então os seus tivessem a convicção na íntegra do que Deus tinha, e disseram para ela: olha, tu és uma de nós, tu és nossa irmã, olha, se tua mãe de milhares de milhares. Mas agora eu entro com um choque no teu coração aí. A Bíblia fala lá no capítulo de número 25. Tu vai caminhar mais um pouquinho aí. Hoje tu vai ler Bíblia. Eu queria que você pudesse ler esse texto todo em casa depois. Lá no capítulo 25, versículo de número 21. Deus quer responder e tirar dúvidas hoje aqui. A Bíblia diz: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, crente. Como que vai ser mãe de milhares e milhares se a mulher é estéril? Fala para mim. Fala para mim. Como que ela seria mãe de milhares e milhares se a mulher é estéril? Dorme com esse barulho agora aí. Me diz. Como? Abraão manda buscar uma mulher para o seu filho, com o objetivo que essa mulher pudesse dar à luz, e pudesse a partir daquela mulher continuar a dar sequência àquilo que Deus tinha como propósito. Entendes, amém? Mas a mulher estéril, crente, como que vai acontecer? Fala para mim. Você conhece o texto, você já leu, mas não quero te dizer isso não. Não quero falar da oração, não quero falar que Isaac orou, não quero dizer que Deus ouviu a oração dele. Eu quero poder te dar uma noção que Isaac orou durante um período que tu não tem nem noção. Alguns vão dizer que Isaac orou aproximadamente 20 anos. Tu sabia disso? Porque o texto mostra aqui pequenininho. Isaac orou, aí fica mole. Te dá e me dá a impressão que as coisas é fácil. O Senhor manda te dizer que evangelho não é um mar de rosas não, queridão. Evangelho tem espinho, evangelho tem dificuldade, evangelho tem luta, mas também tem vitória. Você pode bater palma para o Senhor aí? Anos 20, crente. Porque a Bíblia vai mostrar muito pequenininho aqui. Orou, aí Deus ouviu, concebeu. Sabe por que Deus não fez na hora? Pergunta por que, pastor? Vamos mais uma vez, precisa tomar. Por que, pastor? Porque não era tempo. Eu e você precisamos compreender o tempo de Deus. A mulher estéril não podia gerar filhos, já havia uma promessa sobre ela que ela seria então mãe de milhares e milhares. Como? Assim as perguntas que pessoas se fazem aqui nesse lugar. Na vida do crente lavado e remido, amado, a minha vida está na mão do Senhor. Ele determina começo, meio e fim. Ele é o alfa e o ômega. Toca aí na pessoa do teu. Diz: Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Sabe por quê, crente? Se fosse simplesmente aquele momento que Isaac, agora eu quero ser pai. E você, Rebeca, eu quero ser mamãe. Então eu vou orar. Não orou porque ela era estéril. E se ela era estéril, foi porque anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos de tentativa aconteceram. Está vivendo uma esterilidade na sua vida?
está vivendo algo que humanamente falando, Deus manda te dizer: não temas, porque quando eu prometo eu cumpro, e no meu tempo aquilo que eu te prometi vai acontecer. Pergunta assim: pastor, qual é o que tem de mais importante para Rebeca? Vem cá, Du, por favor, me ajuda aqui. Com todo carinho, com todo respeito. O mais importante para Rebeca era ficar grudadona com seu marido, porque a promessa iria se cumprir. Então, olha, eu fazendo o papel de Rebeca e virando para Isaac, dizendo para ele: olha, Isaac, tu pode ir para lá que eu vou contigo, cara. Ó, tu pode voltar que eu vou contigo também. Eu não quero saber, eu não te largo, não te abandono, porque a promessa, e a promessa que Deus tem para minha vida é que eu vou ser mãe de milhares e milhares, e ela vai se cumprir. Então, Isaac, o negócio é o seguinte: eu não te largo. O máximo que eu faço é deixar tu orar o teu Senhor. Quando tu estiver orando eu te largo, do restante estou eu contigo. Vamos tentar, vamos lá. Ei, eu não sei de que forma nem de que maneira vai acontecer o que Deus programou para mim, mas uma coisa é certa: eu estou agarrado com a minha promessa. Pergunta assim: quem é, pastor? Jesus. Esposas, falar aqui, ó, agarrem-se com Jesus. Maridões, agarrem-se com Jesus. Porque as promessas vão se cumprir. Vão. Preciso encerrar. Os sonhos de Deus. Você entendeu? Diz amém. Repete comigo assim: Rebeca não conhecia o seu amado. Sabe, querida, eu fico tentando imaginar, ver se você entende isso, Deise. Naquele momento em que Rebeca caminhava com os servos, junto com os servos de Abraão. Ele ia ali naquela caminhada, esperando. Ela ia, naquela caminhada com aqueles homens. Mas o coração dela já fazia: pô, como é que ele deve ser? Imagina, você e o Roberto aí, você imaginando, ainda não conhecia o Roberto, como é que ele deve ser? Será que, né? Será que ele é assim? Será que ele é assado? Será? Como é que, sabe, irmãos? É expectativa, tu tá entendendo? Tu tá entendendo a expectativa? Como é que vai ser? Eu fico nisso. Como é que vai ser a abertura de outras igrejas? Como é que vai ser, Senhor? Como é que vai ser se tu der o acriape? Como é que vai ser, Senhor? Meu Pai, eu consigo. Deus, sabe? Deus quer que tu comece a criar no teu coração uma expectativa, crente, uma expectativa na tua alma. Essa expectativa te gera vida, e te gera então amor, e te gera compaixão, e te gera um monte de coisas boas, te gera um sorrisão nos lábios. Sorria para a pessoa que está do teu lado aí. Ai, Sandra, expectativa. Aí, ó, aqui, só entre você. Diz lá no 63, no capítulo 24. Estava no 25, volta para o 24. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, e viu, e eis que vinham camelos. Olha, eu vou, pastor, aqui um pouquinho, só para mim fechar essa mensagem aí, para tu ir para tua casa alegre, felizão da vida, entendendo que os sonhos de Deus são deles, e por isso não há falha. Não fique com medo, porque os sonhos são deles e não há falha. Vê se entendes, amém? Aí Isaac vai lá, ele observa que estavam vindo camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaac,
apeou o camelo. Ó, tu entende? Já começou. Rebeca olha para Isaac, olha para Rebeca e perguntou ao servo: quem é aquele homem? Quem é aquele? Aquele que vem pelo campo ao nosso encontro. Quem? Imagina se o servo querendo fazer uma surpresa para Rebeca. Quem, minha senhora? Aquele que está vindo lá pelo campo. Quem? Aquele que está vindo aquele que está vindo pelo... Quem é? É o meu Senhor. Respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Lá no 67 diz que Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, e ele a amou, e assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Jesus. Ai. Isaac aqui não brincou não, irmãos. Não tem esse negócio de preparativo para casamento, coisa nenhuma não. Vamos embora. Vamos para onde? Vamos para aqui. Vamos ali para de trás da árvore. Vamos para dentro da tenda da minha mãe. Não, Isaac, vamos fazer uma tenda para você. Eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo. Eu vou usar a tenda da minha mãe mesmo. Ela já com essa idade não tem usado mesmo. E com a permissão dela, biblicamente eu posso. Então vou usar aqui, não vou perder tempo. Expectativas, amados. Um amor à primeira vista gerou. Os sonhos de Deus impactam a minha vida e a tua, e fazem gerar em mim e em você uma convicção de que eles vão acontecer porque vem de Deus, e que eu preciso aprender a viver aqui. Olha, isso é amadurecer dentro do Evangelho. Eu preciso aprender repete comigo, eu preciso. Deus está me dando aqui, irmãos, que eu tinha que falar em esboço aqui nos meus 4 tópicos, eu já falei. Eu preciso aprender a viver. Mais uma vez, tem vidas aí que ainda não falaram. Eu preciso aprender a viver cada vírgula deste tempo. Cada vírgula desse tempo. Sonhos de Deus, por serem de Deus, não falham. E você, com a sua família, faz parte deles. Entenda o tempo de Deus. Pode até demorar. Fala. Pode até demorar. Fala com a pessoa do teu lado. Pode até demorar, mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Como foi ministrado no domingo. E o ministério de louvor já se prepara para ministrar no louvor. Como foi ministrado no domingo. E foi dito aqui a respeito de um bambu chinês. E esse bambu chinês, ele leva muitos anos após ser plantado para começar a crescer. Entre 5 e 6 anos ele leva aproximadamente para começar a crescer. E ele precisa ser regado e adubado. E aqueles então que adubam e regam ficam aguardando o tempo certo para que ele possa crescer. E aí leva 5 a 6 anos para começar a crescer. E o seu aspecto, e não foi ministrado aqui no domingo, é de que ele está morto. Entende? Deus, quando olha para a gente, nos vê de uma maneira, mas o ser humano olha para a gente e diz assim: está morto. Está morto, já era. Nada mais vai se cumprir na vida dele, não. Está morto. Já era. Quem olha para esse bambu, imagina que ele está morto. Mas depois de 5 anos, de 5 anos e meio a 6 anos, ele começa a crescer.
E no primeiro mês ele pode crescer até 10 metros de altura. E pode ter dias dele crescer em torno de 6 a 7 metros. Tu está entendendo? Diz amém. E pode chegar à altura de 70 metros de altura. Deus então é Deus. E no tempo certo na minha vida e na tua, o crescimento vai chegar. O milagre vai acontecer. Sabe por quê, crente? Porque 2012 na minha vida e na tua, nós vamos viver o ano da totalidade. Eu falei aqui na terça, vou repetir para encerrar essa história. Eu falei e perguntei, Senhor, qual vai ser a imagem do ano da totalidade? E Deus então me dava como se fossem 12 alianças ligadas uma na outra, 12, e fechadas um círculo com 12 anéis. E então eu perguntei, Senhor, o que é isso? E o Senhor então ministrou na minha alma e dizia, vão ser 12 meses. 12 meses de vitória vão acontecer a partir de janeiro do ano que vem. Então, amado, eu quero dizer para você que no momento em que Deus me dava 12 círculos, eu perguntei, Senhor, será que tu está me mostrando então? E vou eu ministrar sobre as 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno? E o Senhor, não tem nada disso, porque nessas estações precisa de um número de meses reunidos. Vou eu agir em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro e em dezembro na vida dos meus. Aleluia, Deus, em nome de Jesus. Pastor, o que eu preciso fazer? Abraça o Senhor de corpo, alma e espírito. E se envolva. Não tenha medo. Porque maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Muito maior é aquele que está contigo. Não tenha medo do adversário da tua alma, do inimigo da tua alma. Não tenha medo. Porque Deus manda te dizer, maior sou eu e eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo, em nome de Jesus. Se coloca de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse. Tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder. Tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E é Ele que nos garante, amados. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse. Tomamos posse. Nossa herança. Toda vida, todo poder. Tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais. Desirá.
está no mundo, Senhor. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Se talvez você na sua vida ainda não aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, pastor, não há uma convicção na minha alma, não há uma convicção no meu coração disso. E hoje você precisa fazer isso. Se você sente a necessidade, tu vai colocar as tuas duas mãos sobre o teu coração aí no teu lugar. As suas duas mãos com todas as cabeças curvadas. E você vai declarar, em nome de Jesus. Você vai declarar e você vai dizer: Senhor Jesus, a partir de hoje eu te reconheço como autor e consumador da minha fé. Eu te reconheço como Senhor e soberano. Eu te aceito. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E que a partir de hoje o inimigo da minha alma possa saber quem eu sou, que sou lavado e remido pelo teu sangue. E que a partir de hoje o inimigo da minha alma não possa nunca mais tocar em mim, porque a partir de hoje eu tenho um dono. Eu sou de Jesus. O que está em nós, do que o que está no mundo, bem maior está em nós, do que o que está no mundo. Maior é o que está do que o que está, do que o que está no mundo. Bem Maior está em nós, do que o que está no mundo. Todas as vezes que Satanás sentar contra a tua vida, todas as vezes que ele usar alguém, você vai dizer: maior é o que está comigo, em mim, do que o que está no mundo. Maior, maior, muito maior, muito maior, maior. Receba isso aí, em nome de Jesus. Em mim, Do que o que está no mundo, maior é o que está em mim. maior é que está em mim, do que o Vós sois templo do Espírito Santo de Deus. maior é que está em mim, do que o que está no mundo. Acampa teus anjos ao redor dos teus filhos, Senhor. E a partir de hoje, que eles possam ser reconhecidos pelas suas vestiduras novas que eles recebem. Você que colocou a tua mão no teu coração aí, receba do Senhor suas vestes novas espirituais. Vestes novas. Toma aí, pode receber. Pode receber.